Olá, a paz do Senhor Jesus, Pastor Paulo Nascimento. Pastor Paulo, eu me chamo Wagner Luiz, sou aqui de Nova Cidade, São Gonçalo. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual a base bíblica que nós temos para poder dizer que o suicida, ele não vai para o céu? Ele não entra no reino do céu. Ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno. Me responde aí, Pastor Paulo, falando de Bíblia. Meus irmãos, que alegria poder responder aqui mais um dos nossos seguidores, amigos, parceiros do Falando de Bíblia. Nessa feita, meu amigo aqui da cidade de São Gonçalo, Wagner, do Rio de Janeiro, fez a pergunta que é dificílima e que muitas vezes essa pergunta salta dentro de nós devido a alguns eventos que acontecem à nossa volta. Quanto ao suicida, ele vai para o céu ou para o inferno? É uma pergunta que ela mexe e constrange a gente, porque quando você lê a Bíblia, você entende que a vida é uma dádiva divina. A Bíblia vai nos informar que Deus deu para o homem a graça da vida, ou seja, o direito de viver. E dentro do decálogo escrito, apresentado pelas mãos de Moisés, onde o próprio Deus escreveu com o seu dedo, o 6º mandamento escrito está: não matarás. Falando de Bíblia, eu preciso ler com você uma passagem do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 5, verso de número 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22. Eu, porém, vos digo, palavras de Jesus, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mas o verso de número 21 do capítulo 5 de Mateus: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, 6º mandamento, mas qualquer que matar será réu de juízo. Assim como eu estou proibido de tirar a vida de alguém, porque quando você lê o Cântico de Ana, em 1 Samuel, você vai perceber que ela vai exaltar o Senhor dizendo: Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Moisés vai dizer, dentro do Pentateuco, lá em Deuteronômio, que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus abate e Deus levanta. Ou seja, matar ou fazer viver está sobre os domínios de Deus. Ou seja, nenhum homem tem direito de tirar a vida de outrem, quanto mais tirar a sua própria vida. Então, Mateus capítulo de número 5, palavras de Jesus: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Mas vamos ao texto bíblico. No texto bíblico, a Bíblia vai apresentar pelo menos 3 suicidas. Vamos a eles? 1 Samuel, capítulo de número 31, você vai ler no verso 4. Então disse Saul ao seu pajem, no meio do fervor da peleja, ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, ele está falando dos filisteus, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Verso 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens,
morreram juntamente naquele dia. Olha que trágica. Saul está percebendo a guerra, está vendo que o exército inimigo está avançando, os filisteus estão ganhando força sobre a guerra, e ele está vendo que seus inimigos irão matá-lo. Ele, para não ter a vergonha de morrer na mão de seus inimigos, os filisteus, que eram chamados de incircuncisos, ele então tem a infeliz ideia de pegar a sua espada e lançar-se sobre ela, uma vez que o seu pajem de armas negou-se a fazer esse serviço. Uma vez que o pajem de armas detectou que Saul estava morto, ele então pega a sua espada e lança-se sobre ela também. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 10, verso de número 3, escrito está: E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Perceba que tanto no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 31, vai falar sobre o suicídio de Saul e vai falar sobre o suicídio do seu pajem de armas, ou seja, o seu escudeiro. Agora, abrindo a Bíblia, ainda no Novo Testamento, abrindo a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 27, vai falar sobre o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Mas o verso de número 5, no capítulo 27 de Mateus, escrito está: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, escrita de Lucas, capítulo de número 1, livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 1, verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Verso 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. 19. Foi notório a todos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua
esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Mas o verso de número 18 de Atos dos Apóstolos vai contar a forma como Judas se suicidou. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Queridos irmãos, a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo de número 16, que um dia Samuel foi até a casa de Jessé, o belemita, para separar um de seus filhos a ser o novo rei de Israel. Deus não deu a ele toda a revelação, mas falou para ele que naquela casa Deus havia provido de um novo rei. E quando ele chega lá, Jessé passa os seus filhos até chegar Davi, até o Espírito de Deus confirmar: este mesmo é. E a partir daquele momento em que Davi é ungido como o rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e naquele mesmo momento o Espírito de Deus foi embora da vida de Saul. E um espírito da parte de Deus atormentava a Saul. Perceba que tanto Saul quanto Judas, que aparece lá no Novo Testamento, tiveram uma grande oportunidade de participar de situações maravilhosas e extraordinárias. Um foi o primeiro rei de Israel, o outro foi discípulo de Jesus, fez parte do colégio apostólico. Um brincou com todas as suas oportunidades, não respeitando os preceitos do Senhor. Era um camarada de dura serviço que não se inclinava à vontade de Deus. O outro desperdiçou a sua oportunidade por conta da ganância com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que uma coisa que eu acho muito interessante é que Satanás entrou no coração de Judas. Ou seja, assim como o Espírito do Senhor um dia se retirou de Davi, de Saul, corrigindo, assim como o Espírito um dia se retirou de Saul, e então o espírito maligno começou a dominar a sua vida. Quando o espírito maligno começa a dominar o homem, coisas trágicas acontecem sobre a vida daqueles que estão dominados pelo espírito do mal. Um dia Saul profetizou, um dia Saul foi cheio do Espírito. Imagina, irmão, Judas foi o camarada que ouviu os grandes sermões de Jesus. Judas fez parte do colégio apostólico, Judas viu os milagres. Todavia, a Bíblia diz que Satanás possuiu o seu coração. E não existe nada mais triste quando uma pessoa deixa de ter Deus na vida e passa a ser possuído pelo espírito maligno de Satanás. E aí a única coisa que a gente pode falar é que as trágicas acontecem. E aí eu volto à pergunta do Wagner, aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Quanto à questão da salvação dos suicidas. A psicologia vai tentar explicar que aquele que está passando por depressão, aquele que está passando por angústia, ele quer matar a sua dor e não quer matar a si mesmo. Só que o ponto-chave para esta questão é que em Saul o espírito maligno começou a dominá-lo. E lá em Judas, o espírito de Satanás, ou seja, Satanás dominou o seu coração. Quem não tem Deus, tem o diabo. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Lei da física, 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou seja, ou você há de agradar a Deus, ou vai viver para Deus com todas as dificuldades que você enfrentar, ou você vai servir ao inimigo. E aí, a pergunta do Wagner é tão delicada para nós, e eu respondo aqui com grande e profunda, respeito pela questão, porque existem famílias que estão em frangalhos nesse exato momento. Existem pessoas que choram e perguntam: por que o meu irmão, por que a minha irmã, por que meu pai, por que a minha esposa, por que o meu esposo fez isso? Olha o histórico de alguns dias atrás, antes do ato.
e veja se não houve uma opressão maligna sobre esta pessoa que a conduziu a fazer tal coisa. E o pior, meus irmãos, 6º mandamento, não matarás. Está escrito, Mateus capítulo 5, nós lemos aqui no começo do vídeo, palavras de Jesus, não matarás. Quem matar será réu de juízo. Assim como eu repito, assim como eu estou proibido de tirar a vida de alguém, eu estou proibido de tirar a minha própria vida. Ou seja, quando eu tiro a vida de alguém, eu estou interrompendo uma vida e fazendo um papel de diabo. Pois quem gosta de destruir, quem gosta de esfacelar o ser humano, arruinar a vida do ser humano é o diabo. E é com muito respeito, é com pesar no meu coração, que eu posso aqui hoje compartilhar com vocês desta proposta bíblica do Falando de Bíblia. Queridos, lute por quem você ama, lute contra a depressão, lute contra os ataques do diabo, porque o diabo, ele faz com que, uma vez que dominou alguém, a pessoa perca o prazer de viver a vida. Irmão, eu sei que a vida é difícil, a vida não mima ninguém, como diz o pastor Albert Ferreira, mas uma das coisas que a gente precisa aprender é o que disse Hebreus, o autor desconhecido na carta aos Hebreus. Nós precisamos tirar força da nossa fraqueza. Reinvente-se. Nós não podemos nos entregar. Eu sei que tem coisas por horas na nossa vida que o inimigo fica ali, jogando as suas setinhas. Não tem mais jeito para você. Acaba com tudo isso. Só que Deus está dizendo para você que há uma oportunidade de vida em Deus para a sua vida. Há uma oportunidade de Deus de vida para a sua casa. Você não foi chamado para ir para o inferno. Deus não te criou para te jogar no inferno. E as pessoas, todo mundo que você perguntava, você vai para onde? Todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer se esforçar para chegar no céu. E uma das coisas que eu me emociono ao responder essa pergunta é porque eu sei que muitos dos meus irmãos já sentiram essa dor de perder alguém dessa forma. Quanto aos suicidas, a Bíblia pela Bíblia, há um mandamento. Nós estamos proibidos de matar. Não matarás. E isso implica tanto eu tirar a vida do meu próximo, como tirar a minha própria vida. E quando eu tiro a vida, seja do meu próximo, a minha própria vida, eu me torno réu de juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo do Senhor nos livre dessas ciladas do diabo contra a nossa vida. Eu citei 2 exemplos aqui. Saul e Judas. E quando você vai fazer um avaliativo da vida desses 2 personagens, você vai ver que o que conduz esses personagens a fazerem tal coisa, ambos estão dominados por Satanás. Então, não deixe Satanás dominar a sua vida. Entregue a sua vida a Cristo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Palavras do salmista. Pega o seu fardo, seu jugo que é pesado, e troca pelo fardo de Jesus que é leve. Joga os seus anseios no Senhor. É essa a minha palavra que eu tenho para você que está sofrendo de angústias nesse momento. Para as famílias que perderam, que o Espírito Santo te console. Eu sei que é muito difícil, irmãos, perder. Principalmente perder dessa forma. Biblicamente falando. Falando de Bíblia. Nós demos as referências. Não matarás. Este é o 6º mandamento. Não matarás. Estamos proibidos de tirar a vida, tanto alheia quanto a nossa própria vida. Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo te fortaleça nas horas difíceis. Meu amigo Wagner, beijão no coração. Que o Espírito Santo possa saltar de forma a iluminar a sua mente, seu coração e a tantos outros irmãos que também tiveram essa mesma dúvida que você. Obrigado pela sua interação. Tanto difícil para mim poder responder aqui. Muito difícil. Porque eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para colocar ninguém no inferno. Eu estou aqui para pregar o Evangelho da verdade, dizer, existe um céu de glória para nós, uma vida eterna em Cristo Jesus.
E o meu desejo como pregador é que todos quantos me ouçam entendam a palavra da salvação, uma vez pregada de forma falada ou com a minha vida na vivência do dia a dia, que eles possam enxergar Cristo em mim. É muito difícil responder essa pergunta, mas biblicamente falando, tanto Saul como Judas foram réu de juízo. Para você ter ideia, o nome Yehudá, Judas, é um nome tão usual naqueles dias. Hoje você não teria coragem de colocar o nome do seu filho de Judas. Hoje você não colocaria esse nome no seu filho porque foi estigmatizado a partir da sua história e do seu desfecho, as coisas que lhe aconteceram. As pessoas não querem mais usar esse nome. Caiu em desuso em alguns lugares. Alguns hebreus ainda usam esse nome, Yehudá, que muitas vezes a gente não conhece. A gente só conhece no português, Judas. Mas que nós possamos trilhar o caminho que o Senhor nos deu, para o louvor da glória do seu nome. Nos rendermos à vontade do Senhor. E mesmo que para alguns a fé seja um fardo, meu irmão, entenda, o Espírito Santo é o que nos consola e nos fortalece nas horas de angústias e nas horas difíceis. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Falando de Bíblia. Você pode fazer igual o nosso irmão Wagner, pode enviar a sua pergunta através do vídeo, identificando o seu nome, o local de onde você fala, fazendo a sua pergunta e nós vamos aqui interagir. Tem perguntas que eu não gostaria de responder. São perguntas dificílimas, respostas que partem o nosso coração, mas comprometidos com a verdade. Precisamos falar da Bíblia. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo console o seu coração. Deus te abençoe.